Diva Pod no ar, episódio 61. Ó, Oxê. mais do que uma boa ideia, 10 vezes, 10 mais do que uma 10 boa vezes ideia. E hoje, Ivna Sá, Kênia Valadares. e hoje, Padre Denilson Matias. Sou aqui eu. com a gente. E eu vou falar Denilson, tá, Denilson? Pode falar, Denilson, pode, É porque tranquilo. você é muito novo também, né? A gente, quando conhece. Não sei se é porque eu fui professor no seminário, então quando eu tinha uns alunos assim, igual você, aí eu falava assim, a gente acaba não chamando padre, né? Na verdade, pode Aí me chamar eu de fiz o Denilson Denilson, mesmo. hora eu vou falar Então tá bom. padre. Ele graduou-se em filosofia pela Faculdade Jesuíta, FAGE, e em teologia pela Pontifícia Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia. Depois especializou-se em ciências humanas na área de formação de formadores e formadoras para a vida consagrada. Padre lazarista, né? E vou ter que fazer a propaganda do ISTA, dei aula lá há tantos anos, né? Sim. Se especializou por lá. E em 2022 concluiu seu mestrado em teologia na FAGE. Olha, tenho notícias que o mestrado e o doutorado lá são Casca dura, puxados. né? Casca dura, mas vale a pena, viu? A gente aqui gosta É do alto esquema nível, casca é. Eu dura. perdi alguns fios de cabelo, mas tô Mas vivo. tem vários aí ainda. Atualmente, além de ser o reitor do Instituto São Vicente Paulo, que é o seminário em Belo Horizonte, ele é pesquisador do Grupo de Pesquisa e Teologia de Diversidade da FAGE, é membro da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, membro do grupo, aí você me ajuda, padre, católico, Catholic Ethics, é in the World Church, muito chique, e do Núcleo de Formadores do CRB, Conferência dos religiosos do do Brasil. Brasil. E as áreas de interesse estão dedicadas a assessorias, cursos, aulas e contemplando os temas da sexualidade, vida consagrada, formação presbiteral, conteúdos relacionados à teologia, contextos como negritudes, pobreza, gênero, entre outros. E recentemente o mestrado virou livro. Virou livro. Olha, E esse livro me chamou muita atenção. Vamos mostrar vira aqui. aí pra Ó. mostrar ali na câmera. Vou ler direitinho aqui. Homossexualidade e as vocações do corpo de Cristo. Descobri o livro porque amigo, companheiro lá da Karen Colares, que esteve aqui com a gente para falar da teologia feminista. Sim. E falei assim, na hora eu chamei no Instagram, eu falei, vamos gravar um episódio, padre, que esse tema é muito... tem polêmica, tem descoberta, tem tantas camadas, né? É verdade. E a E muito queria- necessário, né, padre? Muito necessário. Assim, acho que tem coisa que a gente, durante muito tempo, a gente colocou debaixo do tapete e não discutiu. Sim. E graças a Deus hoje ele está aí, mas né, sendo discutido, sendo falado, sendo pensado, sendo pesquisado, né? Sim, e sim. isso é importante, né? E é interessante porque é uma questão de pessoas, né, de Sim. seres humanos, e que muitas vezes, por conta do nosso não falar, foram relegadas aí ao lugar do preconceito, da exclusão, da marginalização, e tem a ver com o cristianismo. Sim, tudo a ver Invisibilidade, com- né? tudo a ver. Eu tudo a finjo ver que com não o cristianismo. existe. Sim, Eu sim. penso assim, uma invisibilidade, porque se eu finjo que não existe, eu verdade. estou deixando esse outro invisível, né? Aham. Então, vou começar já com uma pergunta Pode começar. quente. Tá? Quente. Não, vamos começar com uma mais leve. Vou começar mais leve do início. Por que o interesse nesse tema? Sim. Eu, logo que eu fui ordenado em 2015. Eu fui trabalhar com pastoral vocacional e, ao mesmo tempo, como auxiliar da formação no seminário. E, estando aí nesse lugar, nesse nicho, eu percebi que é um assunto que a gente deveria tratar, porque, queira ou não queira, é algo que eu abordo aí no livro, por mais que se negue essa realidade, há pessoas homossexuais dentro das estruturas de seminário, na Igreja Católica, no clero em geral, e eu disse, eu não posso formar por formar, e eu não posso usar a mesma dinâmica de formação de uma pessoa heterossexual para uma pessoa que seja homossexual. A formação ela é personalizada, então tem que estar preparado para escutar as histórias, escutar essa dimensão da vida de alguém que muitas vezes é tratada a partir do segredo, ou às vezes sob um silêncio muito forte, mas aquela pessoa tem o direito também de se expressar, de dizer quem é, né, a que veio, para que possa ser bem informada. Então, a partir disso, foi onde eu fiz a primeira especialização em formação de formadores e formadoras para a vida consagrada, e comecei já a tratar sobre esse tema da homossexualidade na formação junto ao professor Cadu, Carlos Eduardo, e isso me despertou para o mestrado, e é de onde vem
esse livro. Na verdade, a preocupação de fundo é com as pessoas, né? E o livro foi escrito nessa direção, assim, muito para a formação do clero, mas ele acabou extrapolando esse lugar, porque começou a dar visibilidade também aos tantos invisíveis da nossa sociedade. A gente vive falando em processos de inclusão, de aceitação, mas que às vezes os nossos discursos marginalizam, segregam, maltratam, violentam essas pessoas que são Verdade. homossexuais. E, então a preocupação de fundo e o desejo era conhecer mais, para além dos estereótipos. Por quê? Desde muito jovem, desde pequeno, eu acho que acontece com todo mundo, a gente conhece e sabe da questão da homossexualidade, classificando as pessoas como promíscuas, como pedófilas, como gente sem capacidade de dar conta de gerir a própria vida, e sempre a partir dessas Sempre à análises margem, né? negativas, Sempre à à margem. margem, sempre à E margem. na verdade não é isso, É. né? E na pesquisa eu fui descobrindo que não é assim. Ou seja, você vai pensar, por exemplo, hoje em dia, na questão da pedofilia. Hoje eu sei que grande parte dos pedófilos são homens heterossexuais, parentes, vizinhos, amigos. E sim, pode haver Uhum. homossexuais pedófilos, pode haver heterossexuais pedófilos, como pode haver mulheres, que é uma minoria, mas antes a gente resumia isso a quê? Os homossexuais são pedófilos, e não é assim, né? É, E a rotulava, nossa né? questão do Rotulava. abuso também, É a né? questão do abuso. Outra coisa, que está dentro dessas nossas caixinhas, né, pré-moldadas, pessoas homossexuais são promíscuas. Não necessariamente. Não necessariamente. Como pode Heterossexuais, ter heterossexuais heterossexuais também promíscuos. promíscuos. Hoje, ela tá com uma trava-língua. Hoje tá lindo da Assim trava-língua. mesmo. Então é onde a gente vai saindo desse tipo de questão que tem um capítulo muito interessante aí que eu trabalho a partir do que disse a Chimamanda Adichie, a história única, e ela parte dessa história única para dizer que a história única é quando alguém tem necessidade de poder sobre o outro. Então é uma história muito parcial para poder diminuir uma pessoa, um grupo ou um povo, e é quando eu conto somente uma parte da história e classifico Perfeito para o contexto um grande grupo, né? cristão durante muitos Isso, durante anos, né? muitos Que anos. ignorou a chegada aí dos africanos para poder Sim. serem escravizados e foram completamente apagados as suas histórias, os seus contextos religiosos, os seus É nomes, verdade. tudo, né? E é uma coisa, olha, eu até faço esse paralelo como homem negro. Até hoje nós trazemos os estigmas desse tempo em que fomos classificados como pessoa sem alma, malandro, vagabundo, etc. Marginal. Marginal. Tanto é que hoje, quando a gente entra numa loja ou você está caminhando na rua, o olhar que vem sobre você, ele é antes já um olhar de julgamento. Por isso, sair dessa questão da história única, para mim, é muito importante, porque ela classifica negativamente, ela estigmatiza, e é o que acontece com as pessoas homossexuais. Então, você fala aí, você pega uma referência bibliográfica da história única. Essa é uma curiosidade, porque eu não tive condições de ler o livro ainda. Aham. Qual é a metodologia que você utiliza na pesquisa, né, que vai desaguar no livro? Porque eu fiquei pensando, é estudo de caso, são escutas, entrevistas, pesquisa bibliográfica. Como é que foi a metodologia para você chegar na construção, no corpo do trabalho? Em primeiro lugar, foi pesquisa bibliográfica. E aí eu me deparei com um grande problema, porque o assunto é muito novo, Deve ter pouca coisa escrita, né? em certo sentido, dentro da igreja, apesar de ser falado pelos corredores, mas de bibliografia a gente tem pouca aqui no Brasil, né? Então eu recorri a alguns autores mais recentes, por exemplo, nós temos o Luiz Correia Lima, que é um padre jesuíta que escreveu Teologia e os LGBT, né, numa perspectiva teológica, mas não tinha muita coisa recente. Então tive que recorrer a muitos livros, a muita bibliografia europeia ou americana, ou fora mesmo do ambiente católico, para poder pesquisar. E, para além desse tipo de pesquisa, veio muita questão da escuta. Pessoas com as quais eu trabalho, os grupos, né, que frequento, eu faço parte desse grupo de pesquisa também,
teologia e diversidade, que é onde a gente tem possibilidade de se debruçar na pesquisa e nesses assuntos, inclusive ouvindo de outras vozes. Então, o caminho ele é mais bibliográfico, de pesquisa bibliográfica mesmo, de analisar contextos, mas eu não peguei casos determinados, né, para poder estar trabalhando na pesquisa. Então, foi mais a questão de bibliografia mesmo e as fontes. A primeira parte ela é muito bíblica, ela é muito documental, é onde a gente vai aqueles textos. Eu digo que o calcanhar de Aquiles de muitos. Aqueles que a maioria não posta, né? Não escuta Isso. e não quer falar, não são aqueles pinçados, né? Eu acho que são os os textos condenatórios, os pinçados. Tá. As balas bíblicas. Balas bíblicas. Balas bíblicas é a melhor fala. Aprendi sobre isso recente. A gente teve uma palestra na Semana da Família da minha paróquia com um padre que é reitor do seminário Curadário, do Santuário Curadários, Otávio. Acho que é Padre Otávio, sim. Padre Otávio. Ele acho que é da SBTM também, ele é da Sociedade moralista, Brasileira, né? de Teologia Isso. Moral. E ele foi fazer uma palestra sobre essa questão. E aí ele começou, falou assim, se eu não fizer isso que eu faço com os meus alunos, não dá pra gente tomar como ponto de partida. Sim. E uma coisa sensacional que ele falou, Kênia, eu não posso pensar texto que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, em qualquer um dos livros, e a querer acreditar, e ele usava essa expressão assim, que ele usou muito isso durante a palestra, que esse texto foi escrito por Marcelo e o Ricardo, que resolveram viver juntos no apartamento na Savassi. Não Que tem um texto como, né? escrito naquele contexto, e aí ele fazia toda a exegese, né, toda a leitura do contexto, e aí depois ele voltava. Gente, esse mesmo texto, ele não pode ser explicado, a gente não pode querer acreditar que ele foi escrito para Marcela e para Rosana, veterinária e advogada, que resolveram comprar um apartamento no Santo Antônio. É o que a Karen também trouxe para Sim. nós, fala muito, né? É a Dessa questão do ideia contexto, do contexto. né? É muito importante Muito. entender o contexto, assim. Verdade. E, a inspiração divina, mas existe um contexto, porque senão ela também fala isso muito para o contexto feminino, né? Assim, Sim. para a pesquisa dela, que exatamente muito. Seria um absurdo, né? Porque senão esse recorte não vai servir, a não pra ser nada. Para massacrar mais ainda. chicotear mais pessoas. Mas essa Porque- metáfora sua é forte, né? Das balas bíblicas? É uma bala. Uma bala mesmo. E nos dois sentidos, que é uma bala que mata e uma bala que adoça. Então você também pode Sim. pensar de forma gostosinha, né? De ser aquela coisa. Então, ou seja, achei sensacional a ideia da bala. Ela tem esses ela é dois interessante. fôlegos, assim, tanto para Aham. matar quanto também para Pra adoçar? Para adoçar, ser Porque assim. em outras ocasiões, Sem porque eu mergulhar não de fato no pego texto bíblico, aqueles textos também que condenam outras coisas. Isso a gente deixa pra Esse lá. a gente deixa. E tudo isso eu creio que é por causa dessa sociedade na qual nós vivemos, que ela é machista, ela é patriarcal, ela é heteronormativa, misógina, e esse assunto da questão da homossexualidade ainda desestrutura muita gente que não está preparada para o debate, para o diálogo, e sempre vai vir nessa mão do ataque. Mas a proposta do livro não é essa. E E dá aí, luz, né? As possibilidades, né? E vem uma Sim. pergunta. Eu, leitora, fiquei sabendo do livro e tal. Quando, vamos falar de expectativa de leitor. Aham. O leitor que pega o livro e lê, ao final, ele tem o quê? Ele tem apontamentos, ele tem uma resposta assim, o que a igreja pensa a respeito disso? Uma interpretação teológica diz a respeito disso? O que é exatamente que eu posso, que o leitor pode Vai encontrar aqui? Sim, eu acho que a primeira coisa, o livro vai ajudar a esclarecer demais, que a igreja não condena pessoas homossexuais, que inclusive, por mais que pareça pequeno, ou coisa de nicho mesmo, existe uma abertura para acolhida pastoral das pessoas homossexuais. Primeiro, a gente vai compreender também que o debate, o discurso sobre a homossexualidade está em vias de construção dentro da igreja, e eu acho que esse é o momento da gente ampliar para além da abertura e dessa inclusão que muitas vezes é feita só na base do você pode sentar aqui nesse banquinho, mas eu acho que a gente pode dar um passo para o protagonismo, né? E ver que há documentos na igreja que foram construídos, elaborados há algum tempo, que continuam na sua veemência de condenar, né, a condenação da prática dos atos homossexuais,
Porém, em vias de elaboração de um pensamento mais atual, refazendo essa releitura bíblica, né, nos apropriando do que a própria ciência já nos disse os últimos 30 anos ou 30 mais anos a respeito de que a homossexualidade não é crime, homossexualidade não é doença, a homossexualidade é a orientação de algumas pessoas que são capazes de si, são capazes de gerir as próprias vidas, são pessoas sadias, porque não é doença, porque não é opção. E não é pelo fato de que um cara seja mais feminino que ele vai ser homossexual, ou uma mulher seja mais masculina que ela vai ser homossexual, que então esse tipo de estereótipo também vai na contramão do que significa de fato a pessoa ser homossexual. E aí a gente vai tentar principalmente romper com esse preconceito estrutural, que é o preconceito que até hoje tem gerado vítimas, e grande parte disso se deve aos nossos discursos, porque partindo das análises e juízos negativos sobre os atos homossexuais, que eu trabalho isso no livro, a igreja infelizmente ajudou a categorizar muitas pessoas, né, estigmatizar muitas pessoas, e isso passa para a cultura, sai do ambiente eclesial, chega na cultura, e hoje parece que a gente diz, é permitido matar. Então é permitido bater em gays, dar corretivo em mulheres lésbicas, através inclusive de estupro, né? Ela tem que aprender a ser mulher. É permitido hoje matar, assassinar à luz do dia pessoas que são trans. Muito triste. Muito triste. A gente vê que no próprio espaço mesmo, as pessoas dizem são as mulheres trans ou travestis que estão na rua se prostituindo, são sem vergonha. Não, elas não tiveram a possibilidade da escola, da educação, da faculdade. O único jeito que elas encontram hoje em dia É um trabalho possível, né? é o trabalho, a venda do próprio corpo. O trabalho, na verdade, aceito pela sociedade, o que é triste, né? O que é triste. E outra coisa, então penso que o livro vai ajudar nesse sentido a que possamos abrir o nosso leque de compreensão acerca da pessoa homossexual, né? Eu vou fazer um preâmbulo e aí eu vou chegar na pergunta. Vamos lá. Eu comecei a lecionar no seminário, na PUC. A minha filha tem 16, eu ainda nem estava grávida dela, então vou calcular aí uns 17, 18 anos já. Muito tempo, né? Muito tempo. E eu me recordo que como a gente já lecionava em escolas de faculdade particular à noite, então a gente já vivia aquela realidade de professor universitário, entra, sai, aquela coisa toda. Então quando eu entro a primeira vez numa sala de aula de manhã, Instituto Dom João Resende Costa, né? E aqueles meninos todos sentados assim, ó, quase militar, aquela lógica militarista e tal, um respeito àquela figura do professor. Eu cheguei em casa, meus pais professores a vida inteira, né? Falei, pai, eu estou tendo não queria usar essa palavra aqui não, um êxtase. Você mudou a palavra, né? Mudou. É o objetivo. Falei, pai, não tem condição uma coisa dessa, porque um aluno levantar e pedir licença para sair, pedir licença para falar. Então, assim, eu tinha esse choque. O aluno do seminário, o aluno da faculdade. Ok. Naquele tempo, raríssimo. Você poderia ver um ou outro que você percebia uma questão de orientação. Se tinha, era muito discreto, a gente não percebia e tal. Foi passando o tempo, né? E a sociedade se movimenta e esse movimento está na igreja. Então, se existe uma abertura da sociedade, se existe uma conscientização, uma movimentação, uma mobilização em torno de toda a causa, de onde vão vir essas vocações? Elas vêm das famílias. Vem das famílias. Na família, você tem a crise do menino que está levando um namorado, né, que assume a sua homossexualidade, o que... Esse menino, esse jovem, ele também vai para o seminário. E aí, as minhas últimas turmas, aí eu vou contar o quê? De 3 anos para cá, ou 4? Não, antes da pandemia. Antes da pandemia eu parei, o cenário mudou. E aí eu vou entrar na pergunta que eu queria fazer, quente já, mas é uma coisa que como leiga, me inquietava em que medida. E agora eu vou fazer uma pergunta como leiga. Aí nesse cenário já era o contrário. Eram muitos, a maioria da turma, com a orientação, e poucos com a orientação hétero.
Isso era muito visível, padre. E aí, vamos falar a verdade, era a realidade. Você sabe que é. Sim, sim. Então, isso me causava um certo questionamento interior como leigo, que eu pensava assim, meu Deus, se eu sou homossexual e eu vou para o seminário, não seria uma fuga no sentido de contrariar a minha opção? Até porque eu penso assim, eu sou homossexual e se eu faço a opção pela vida religiosa, eu vou viver a vida celibatária, né? Eu vou para um lugar de alta predominância de homens. Então, a probabilidade de eu não conseguir viver o que a igreja pede em relação ao celibato e tudo é enorme, porque é como se você colocasse doce na boca de criança. Vou usar essa expressão que a mesma pessoa me falou. Então, onde que eu quero chegar com a pergunta? E aí, o livro fala, candidatos homossexuais às vocações no corpo de Cristo, ou seja, são pessoas que têm suas vidas, suas histórias, seus talentos, seus dons, que podem ser grandes líderes, excelentes padres, ok. Mas esse movimento que está da sociedade, ele vai para a igreja, estou sendo prolixo, mas eu vou chegar na pergunta. Esse movimento vai para a igreja. E isso, então, é algo que a igreja, então, enquanto instituição, ela já nem questiona mais, assim, entre a quantidade de candidatos homossexuais no seminário? Eu até nem vejo, Ivna, como questão de quantidade. Algo que a gente falava antes. Essa foi sempre uma realidade invisibilizada. Não se falava sobre, né? E talvez esse modo mesmo de se portar Era antigamente. o armário, né? Eu Isso. chamei o movimento da sociedade, é isso. É aí que a gente chega. E mais ou menos aquela questão do exército americano, como se fazia com os policiais antigamente, creio que está voltando isso lá. Don't ask, don't tell. Não pergunte, não vai ter resposta. E não diga, né? Nunca uma alta patente nunca perguntaria para um soldado: você é gay? Você é homossexual? E o soldado também nunca diria a ninguém. Então existe esse lugar do segredo. Hoje em dia, como você mesmo disse, e a gente vê, e a Cris Serra trabalha muito bem no livro dela, eu uso aí, existem novos sujeitos na igreja. Quem são esses novos sujeitos? As juventudes de hoje. As juventudes de hoje, elas são capazes de falar de si. Coisa que antigamente, não. Hoje em dia, um jovem ou uma jovem dentro da sua casa é capaz de conversar com o pai ou com a mãe sobre a sua orientação sexual. E essas pessoas estão na igreja. E essas pessoas vão para os conventos, essas pessoas vão para os seminários. Eu trabalho 2 pesquisas, uma é do padre Donald Cousins, que dá uma estimativa do número de pessoas homossexuais na igreja, no clero, e outra pesquisa da religião digital, né, que também mostra uma quantidade de padres e seminaristas que falam de si. Mas não é uma questão de saída do armário. Eles estão. Mas aí vem outro problema. Mas será que estão presentes? Estão na formação, como seminaristas, são padres que são homossexuais, que têm consciência de si, mas não é aquela coisa de panfletária ou de ficar levantando bandeira. Mas estão e já são capazes de falar das suas próprias histórias. E aí vem, então, aquela questão. Mas será que o seminário não é um lugar que proporciona o cio, digamos assim? Sim, melhor, ele é cheio das melhores metáforas, e analogia. Digamos assim. Creio que não, porque a pessoa entra hoje em dia, que inclusive que as coisas são mais abertas, que você tem faculdade, você já não fica preso dentro da estrutura. Antigamente ficava o tempo inteiro, né? Antigamente ficava o tempo inteiro. E eu creio que o nível de consciência das pessoas, e por isso a gente precisa trabalhar essas questões, como formadores e formadoras da vida religiosa ou do clero em geral, a gente precisa trabalhar porque a pessoa faz uma opção livre e pessoal pela vida casta e celibatária. Seja ela heterossexual ou homossexual. Então eles estão ali para viver o quê? A exemplo de Jesus Cristo, eu vou viver uma vida em outro estado de fecundidade, que é eu abro mão de um relacionamento, eu abro mão de um matrimônio, e estou aqui porque quero consagrar essa minha dimensão, essa minha vida ao serviço, dentro de uma congregação, dentro de uma diocese, né? Dentro de um carisma. Portanto, se a pessoa desvirtua esse caminho, se ela quer sexo, aí não é o lugar dela.
Independente de ser hétero ou homossexual, independente, né? Eu acho isso. que o grande problema é porque a gente, eu volto lá atrás na sua fala, né, padre? É que a gente sempre desconsiderou essa Sim, pessoa, sim. ela sempre foi invisibilizada. Falei Aham. direitinho agora. Porque, senão, era essa ideia. Ou, independente de ser hétero ou homossexual, a castidade é uma condição para o contexto Sim, dos de... ministérios ordenados, da vida Exatamente. Da consagrada, vida né? consagrada. E tem outra coisa, eu não posso passar pano, porque às vezes se cobra muito da pessoa homossexual, né? Porque ela não pode ter uma vida homossexual ativa. Mas vem cá, não é uma questão de dia, de desse lado ou desse lado. Eu também não posso ter uma vida heterossexual ativa. Para o consagrado, Do né? consagrado. Consagrado. É. Onde, às vezes, quando a formação, é o que eu vou trabalhar também no livro, não cuida dessa dimensão, que é a dimensão humano, afetiva, sexual dos formandos, a gente pode estar formando monstros. O que a gente tem visto nesses últimos dias? Vocês viram o boom aí dessa questão do escândalo, né? De um determinado padre que estava se envolvendo com a acólita. Inclusive, a acólita agora parece que é a única culpada da história, né? Não é? A culpa é sempre da mulher. É. A gente vê esse tipo de coisa. Se eu trabalho dentro do espaço da formação essa dimensão humana, afetivo-sexual do jovem, com certeza ele vai ter muito mais condições no futuro de exercer um ministério ordenado ou uma vida consagrada a partir da transparência, da honestidade com ele e da honestidade também para aquilo que ele abraçou. A quantidade de suicídios que nós vimos agora nos últimos tempos, grande parte deles tá por causa de manipulações, aconteceu por causa de manipulações, de chantagens, e justamente nessa dimensão afetivo-sexual. Por quê, gente? Se o padre, por exemplo, ele pecou na questão administrativa, dinheiro, Ninguém acha ruim, né? ninguém vai achar Então, ruim e é vão isso que eu- esquecer. É isso que eu né? queria falar. Onde que nasce, em que momento da história da igreja, do cristianismo e tal, que nasce eu vou usar uma palavra também, eu não tenho o poder da palavra como você, assim, essa fissura que a gente tem e que está embutida em nós desde sempre, do pecado apenas dessa via moral sexual. Porque a gente faz muita vista Sim. grossa para outras coisas. Faz Então, pra vou dar um outras exemplo. coisas. Fiscais da Eucaristia, da fila da comunhão. Nossa O Senhora. farisaísmo da igreja da fila Que da comunhão. preguiça, né? Nossa, Sim, mas sim. aquele fulano... Mas aquele não é fulano que tá com aquele... Não, aquele fulano que tá comungando é gay, Aham. ele vai comungar, aí você para e tá lá o líder, né, da igreja e tal, talvez... E que você, talvez é público e até notório, já vazou, e as pessoas sabem que ele tem uma vida dupla, Sim, sim. ou que ele é um grande corrupto, Sim. ou que ele é um patrão daqueles com fama, né, um empresário com famas terríveis, outros tipos de pecado, pecado social. De onde que vem isso na igreja? Porque isso está enraizado de um tal jeito. Não consigo precisar para você de onde ou quando vem. Mas que vem, Mas né? que veio. Desde que eu me entendo por Por gente, parece que pecado é só contra o sexto mandamento, É. né? E, inclusive, a gente que escuta confissões, esse tipo de coisa, o povo só vai confessar questões sexuais, né? E poucas vezes se toma em conta um pecado social, né? O que eu faço de mal para o outro. Eles ignoram isso, né? Ignoram completamente. Então, há um peso muito grande, assim, colocado na dimensão aí da moral sexual. Parece que é o único pecado que a gente pode cometer. E já começa numa falsa compreensão de pecado original, inclusive, né? Que inventaram a tal da maçã e comer a maçã é sexo e não tem nada a ver. Essa figura de linguagem, assim, que eu acho que é a melhor coisa, né? Essa figura de linguagem, eu acho que talvez, eu ia te falar isso, tá lá em Adão e Eva, mas porque foi exatamente essa figura de linguagem que ficou muito marcada. Complicada. Muito marcada, Porta do assim. pecado, a a erva porta do sedutora, pecado, a a égua maçã, sedutora, né? a maçã. Então ficou muito determinado como se fosse a possibilidade do sexo, e na verdade é o conhecimento, né? Então não tem Sim, nada a ver uma né? coisa com a outra. Se vocês comerem desse fruto, serão como deuses. É né? do conhecimento. Do conhecimento. Não faz nenhuma apologia E- texto sobre o que é a dimensão Não tem sexual, nada. né? Nada a ver com dimensão sexual. Assim como tomam também o texto de Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra, para poder atacar as pessoas homossexuais, né? Vai servir de base para o julgamento dos comportamentos e atos homossexuais.
Mas não tem nada a ver. Aquele texto tem a ver com justiça, tem a ver com hospitalidade. Se tiver né? né? O texto que se tiver E ninguém julga a dimensão do estupro final lá, da oferta das filhas de Ló, para que os homens as estuprassem. Isso passa ileso. Ou seja, pode estuprar. Daí depois vai lá no texto, quando vai falar de Gabaá, onde aparece também a concubina do cara que é oferecida. E ela é estuprada a noite toda e morre. E eles estão fixos na questão de homossexualidade, quando nem sobre isso é o texto. E a questão da moral sexual acho que passa também por uma falta de abertura que nós temos em ao não estudarmos e, ao mesmo tempo, negarmos tratar desses assuntos assim com liberdade. Sabe? Eu acho que adentrar a textos, fortalecer a catequese, e uma catequese que, de fato, nos coloque em contato com aquilo que precisamos hoje, conhecimento. Acho que a partir do momento que a gente conhece, que a gente se aprofunda, a gente deixa de falar besteira, a gente deixa de apontar o dedo, a gente deixa de ser preconceituoso, preconceituosa, e entrar naquela dinâmica que o Papa Francisco tão bem deixou para nós. Eu ia falar dele aqui. Eita, né? Papa Francisco, sempre Papa Francisco. A igreja é para todos. 3 vezes como um bom jesuíta. 3 vezes como um bom jesuíta como mesmo. um bom Pedro também, E a gente gente perde essa dimensão da acolhida, da misericórdia, do ver o outro. O esquema fariseu é muito além das nossas lentes. Muito presente, né? A gente tem essa coisa farisaica, né? A gente, aí eu fazendo propaganda de novo da minha paróquia, porque nós tivemos uma semana da família riquíssima, e aí a gente levou temas muito, muito pertinentes, que estão na pauta do dia. Então, a questão da defesa da vida, do aborto, porém com enfoque não na culpabilização da mulher, mas no acolhimento dessa mulher. Ela já esteve aqui também no episódio, foi maravilhoso. Sensacional. E ela fala pontualmente, o ser é humano e ponto final. Não importa, não só essas questões de cor, de gênero, de escolhas, mas não importa também se ele está no início ou no final da vida, né? O ser humano é ponto final. Acabou. E se a gente conseguisse compreender a verdade dessa frase, né? Essa grande verdade, e ela nos pautasse em tudo que a gente fizesse. O ser humano é ponto e ponto final. Então, assim, não existe essa vírgula. Ele é isso, mas é aquilo. Não tem um mas, ele é ser humano. É onde eu trabalhei também, antes de tudo. Porque nessa questão dos estereótipos, né? Chega um jovenzinho para fazer um acompanhamento vocacional, o primeiro olhar, muitas vezes, vem aquele menino que é mais afeminado, já é de julgamento. Talvez a pessoa nem seja homossexual. E olha, tá vindo um gayzinho, um viadinho. Aí. Não. É aquele ser humano que vem, é aquele ser humano que pede um acompanhamento, é aquele ser humano que pede para caminhar comigo, que também, pelo olhar, já pede a minha responsabilidade, porque é ser humano, é uma história, é uma vida, e tantas vezes marcada por tantas feridas e que nós apenas as reforçamos. Eu fico triste com isso. E aí vem uma pergunta. O sujeito faz a experiência fortíssima no Evangelho de Deus, né? As pessoas gostam de chamar conversão, não é muito comum no nosso meio católico, mas ele tem eu gosto de usar muito o termo assim, ele teve um despertar espiritual, conversão é todo dia, diária, né? É diário. Mas por algum motivo, ele foi num encontro de jovens no EJC, ele, sei lá, foi num acampamento de oração, fez alguma experiência que o marcou. Ele sente o desejo de retorno para essa igreja, mas pela sua orientação ele não poderia voltar. E aí as pessoas questionam, mas aqui não é lugar? Ué, qual que é o lugar então? Não. Também não entendo. Ué, se aqui não é o lugar, qual é o lugar? E é por isso que eu digo, é o lugar. Né? Sim, é o lugar de todos, né? E não é por mim, não é por aquilo que eu escrevi, não é pelo documento que eu fiz, mas por Deus Cristo. É constante acolhida. E se na igreja nós afirmamos que é o lugar onde está Deus, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser regaço, tem que ser vento, para onde eu posso palavra voltar. Linda do espanhol, né? Colo, não é? O colo de mãe. Começaria horas só para essa palavrinha. Muitas coisas interessantes. Pílula
pílula, cio. A bala, a bala, a bala. A bala é sensacional. Mas é isso, né? Assim, eu também penso assim, se Deus é amor, o amor, ele não tem essa questão assim, isso aqui pode e esse aqui não pode, né? Então, eu sempre gosto da frase de Santo Agostinho, amas e faz o que quiseres, né? Sim. Se tiver que gritar, grita com amor, assim, essa parte assim, é um texto que é muito rico, né? Muito assim, essa rico. ideia da potência de Deus, né? Assim, se tudo que fizeres faz com amor, né? Assim, então Tá na base, né? tá na base, tá na essência. Assim, eu acho que a essência do cristianismo é exatamente esse contexto desse amor que é libertador, esse amor que que transgride as regras sociais no sentido dessa formatação. Jesus nos ensinou isso, né? Sim. Assim, né? A gente tem vários trechos bíblicos em que ele, na verdade, cria um verdadeira um sentimento de, não, que louco, quem que é esse aí, né? Que tá deixando a pecadora lavar os seus pés com as lágrimas. Então, assim, é muito lindo, Você chegou né? a ver isso aqui? Não. Show. É maravilhosa essa parte, né? Tem uma parte que é essa inominada, essa mulher que chega, Essa de Lucas, que a gente não sabe quem é ela e que... e que ela entra na casa do Essa para mim é uma passagem que, assim, que eu tenho vergonha. Lava com Cadê? molho perfumado. com perfumado e com lágrimas e seca com os cabelos, né? Sim. É justamente essa parte aqui que eu falo da acolhida. A acolhida de Jesus, que aquela mulher ela é considerada pecadora, né? E ela chega, ela entra, ela não tem nome, os fariseus a veem como a pecadora, então ela toca Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com seus cabelos, e Jesus não se perde, ele se deixa tocar pela pecadora, e a identidade dela é reconquistada, ela sai erguida, ela não sai mais como a pecadora, mas ela teve um encontro tão amoroso. Tem uma música que fala dessa personagem. É muito bonita, ela muito né? amor, né? Ela é muito amor. Eu não tô É muito conseguindo bonita, achar, assim, cara. é uma passagem que deixa a gente com vergonha, né? Assim, de como pode. É uma passagem muito bonita. Mas E o Tá óleo, aqui, tá aí. tá aqui. e provavelmente tem uma dimensão do óleo, né? Que era caríssimo que ela usa, né? Então, Ela dá pessoa que tudo, dá né? tudo, Dá tudo. E quantas vezes pessoas que são classificadas por nós, porque a gente classifica, não adianta dizer, passar paninho e dizer que não, a gente classifica, julga. Quantas vezes essas pessoas são as que mais dão de si? Ah, com certeza, em todos Que os dão quesitos. tudo de si. Com uma capacidade oblativa, uma capacidade de amor grande. Coisas que talvez quem está lá na igreja todos os dias, comungando todos os dias, não é capaz de fazer. É. Né? Eu vejo a capacidade de caridade, de pensar no outro, né? E às vezes nós julgamos. Porque é gay, porque é lésbica, porque é sapatão, porque não presta, porque é isso. E são pessoas de corações dilatados. A sua fala, padre, me lembrou muito também o que a gente aprendeu aqui com a Rosana Bastos, da questão do termo, né, que o certo de usar, que é pessoa com deficiência. Primeiro ela é uma pessoa, depois, né, ela tem a deficiência. E eu nunca tinha pensado nessa dimensão, né, assim, o porquê de mudar a nomenclatura. Porque não se fala deficiente, por que agora necessidades especiais? Porque ele não tem necessidade de um especial, ele é uma pessoa portador de deficiência, né? Sim, Ele é uma pessoa com deficiência. E isso eu fiquei, né, ruminando esse caso, fiquei pensando nessa questão. E é a mesma lógica. Então, as pessoas também, elas são pessoas, né? São seres humanos, são pessoas que têm orientações sexuais diversas. E aí, isso é conta dela, né? Assim, não é a minha, né? Cada um tem a sua. E a gente tem esse julgamento muito ferrinho de dentista, muito, né, cruel com aquela pessoa, assim, que eu acho que ela não fez aquela escolha. Assim, ela de ferrinho de dentista. Que é bem duro, né? Para quem já. E é muito cruel, porque ela não escolheu. Ela não vai escolher, gente, assim, escolher um caminho muito difícil. Quem vai querer fazer? E eu acho que antes de tudo mesmo é a pessoa. É romper. Ótimo. O diálogo, a conversa é sobre pessoas. Sobre pessoas, exatamente. É acolher a pessoa. E da gente sair dessa coisa tão pequena, tão mesquinha nossa de viver nessas caixinhas e não se abrir para aquilo que hoje em dia a gente já pode dizer, de fato, né, dessas pessoas.
que já não é mais um conhecimento pré-científico, já não é mais um conhecimento pré-psicológico, né? Eu não preciso ficar com medo que isso pega, que é a doença, que antigamente era considerada Até doença, o termo, né? né? Homossexualismo, e aí passou E aí você vê, a doutrina social da igreja, ela busca na sociologia, nas áreas todas científicas, para poder pautar seus documentos, encíclicas e tal. E aí, por que na área moral a gente também não vai buscar a ciência para entender esses comportamentos, né? Por exemplo, a psicologia, o que diz, as várias áreas do conhecimento, né? E nesse sentido eu penso a partir de Francisco, que ele dizia para os teólogos, para as teólogas, para sempre irem além, né? Enquanto teólogo, a nossa função é buscar, é estudar, é tentar propor, inclusive para a igreja, porque depois ela possa ir construindo, elaborando os seus ensinamentos, os seus documentos. Em termos de moral sexual, acho que a gente tem muito que crescer e aprender ainda. Enquanto sociedade, eu acho que não é nem só aqui, não vou defender a igreja, mas eu acho que assim, tudo, né? Enquanto sociedade, a gente ainda está aprendendo. Está aprendendo, que durante muito tempo que a gente fez foi o quê? Vamos ignorar esse fato e a gente caminha, é como se aqui fosse errado, aqui é certo, a gente caminha com o certo e esse aqui a gente ignora. E a gente vai. Então, hoje a gente está começando a aprender, né? A gente precisa se abrir, aprender mesmo, estudar. Sim. Antes da gente terminar nesse papo gostoso, só um pouquinho de onde veio essa vocação, né? Quando é que você. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Tchan, 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 tchan. 30 e alguma coisa? Não. Novinho. Tem 45. Não pode falar isso, porque é etarismo. Eu ia falar, não parece. Pode falar. Estou gostando de ser tratado como novinho, mas inclusive completei agora, dia 29. Parabéns. Foi recente, né? Teve aniversário de ordenação também. Foi esse ano, 10 anos. Só. 10 anos. 10 aninhos. Foi ordenado aos 35. Mas eu queria, assim, a vocação veio de berço. Não, mas eu queria ouvir pelo seguinte, porque eu gosto de falar assim que a igreja ela é um grande jardim, sim. com vários canteiros, cada um com a sua beleza, né? E aí você escolheu desses canteiros, inspirado em São Vicente de Paulo. De onde vem isso? Vou te contar. Mas uma também coisa inspiração sensacional, né? É meio desconexa a questão, porque quando eu era pequenininho mesmo, quando meu pai me levava à missa das crianças, tinha coisa mais bonita para mim, isso daqui eu lembro, eu pequenininho, tinha coisa mais bonita que ver o padre levantar a hóstia, que eu falava, né? E aí meu pai me colocava no cangote. Que massa. Porque eu era muito pequenininho, não conseguia ver, era a parte que eu mais gostava. E eu já saía da igreja falando assim, você é padre, você é padre. Você falava? Eu tenho memória disso. Que coisa legal. Cresci com isso, na adolescência deu uma baixadinha assim, mas depois foi voltando. Eu entrei para o seminário na congregação aos 19 anos e, na verdade, eu fazia acompanhamento com os jesuítas, cheguei a fazer acompanhamento com os jesuítas, fiz na minha diocese e fiz com os lazaristas, né, da minha congregação hoje, vicentinos. E uma coisinha me fez decidir por São Vicente, que no final deixei a diocese, aí ficou entre os jesuítas e os lazaristas, eu fiquei pensando assim, quanto tempo de formação? É porque os jesuítas são muito mais, né? São muito mais anos, né? Eu lembro que quem me acompanhou foi o padre Sefrim, se eu não estou enganado, eu nem cheguei a fazer os encontros mesmo com os jesuítas, mas cheguei a fazer com os lazaristas. Aí eu vi o tempo de formação que era menor. Nem conhecia muito sobre São Vicente. Mas ali nos encontros eu me apaixonei. Aí foram falando sobre ele, etc. Decidi, vou ficar aqui com os lazaristas. E sem um motivo, assim, dizer uma coisa profunda, uma voz... Uma epifania. Uma epifania. Porque realmente os jesuítas, o tempo é bem gigante, né? E me parece também que para ser jesuíta tem que ter uma outra formação anterior. Na época não tinha, não sei hoje como é que é. A pessoa sempre tem a formação e alguma outra. Por exemplo, sou dentista, depois... eu não sei que o tempo de formação deles é bem grande. Apesar até dessa outra profissão, acho que eles têm um tempo bem longo. E lá dentro eu fui me apaixonando por São Vicente, principalmente porque São Vicente ele é o pai da caridade, ele reforma a França do século XVII, né? Na questão das pobrezas e na questão da formação do clero. E a nossa congregação hoje, o carisma, né, imprime em nós essa missão da evangelização dos pobres através das missões, do compromisso social mesmo com a causa dos mais pobres, excluídos da sociedade, e a questão da formação do clero e dos leigos. E eu sou apaixonado por São Vicente, pela congregação.
Acho que eu não errei, não. Quando eu fiz aquela escolha lá atrás. E cada dia a gente vai renovando isso, né? Às vezes o Espírito Santo usa uns caminhos meio diferentes. Meio diferentes, Eu fiz uma matemática, mas deu certo. E estamos aí. Juntando várias causas. Hoje em dia, essa causa das negritudes, etc. A gente está trabalhando aí. Até esse nome, né? Hoje em dia fala juventudes, negritudes, sempre entendendo essa pluralidade, né? Não existe um único tipo de ser jovem, um único tipo de ser pessoa negra, preta. É muito legal. É muito legal. A gente aprendeu o que é retinto. Aqui a gente aprende. Aqui é cada história. Bom demais, ó. Aqui é lugar de histórias e de aprendizagem. Vocês Que legal. Temos que bom. Episódios, inclusive temos... para a sua área, eu vou recomendar os mais que eu acho que podem ajudar muito, até como formador, né? Tem esse da pessoa com deficiência, que é uma ativista da causa, ela é vítima da polio. Que é lindo mesmo, e aí ela tem toda uma luta em torno da pessoa com deficiência. O episódio... Os da Karen, né? Que são... Os da Karen, mas essa área já é a dele, a seara dele. Um episódio que a gente fez, são 2 episódios que nós gravamos até com a questão do suicídio, adoecimento na adolescência. Nossa, precisamos. Né? Esses são muito bons. Depois eu vou indicar para vocês, o William César Castilho está lançando um livro agora sobre a questão do clero. Ele é psicólogo, acho que conhece o William Castilho, ele trabalhava na PUC também. Não, é porque eu vou mandar esse livro ótimo, ele está falando sobre a questão do clero, do adoecimento. Adoecimento mental no clero. Pode mandar aqui para a gente Quem boas sabe histórias. Ele vem aqui também. Então a gente tem esse episódio. 2 episódios dela, né? Ela perde uma filha de 15 anos para o suicídio e depois e a psicóloga também, ela vai estudar a fundo. Então hoje ela faz um trabalho, o vídeo dela já tem 24 mil visualizações. Que eu peço ajuda, o projeto dela. É muito bonito. Você acredita que ela falou uma coisa ligada à paz? Eu vou ter que contar isso aqui, me desculpa aí, mas é o seguinte, ela abriu uma janela que depois a importância da escuta e do acolhimento, que ela vai em muitos encontros de adolescentes para falar sobre a história e tal, e que chega lá, ela começou a questionar que a gente faz esses retiros para adolescentes e jovens. E aí eu falo que é uma bomba, né, de dopamina, de alegria, de experiência de Deus e tal. E você sai com aquela... E ali levanta muitas questões. Mexe em traumas, mexe em questões da história, porque é muito transformador esses finais de semana. Mas aí ela faz a pergunta, a gente levanta tudo isso e depois, o que faz? Quem vai escutá-los? E que ela foi numa paróquia. Achei legal demais, olha isso aí, padre. E aí ela foi dar uma palestra para os adolescentes, mexeu em questões muito profundas, ela fala de adoecimento silencioso da adolescência. Olha que coisa linda. O padre teve a sacada. Ele convidou 5 psicólogas, um número X de psicólogas que se voluntariaram, e o tempo depois do almoço ficou assim umas 2 horas só para acolher quem quiser. Para esses adolescentes. Olha que ideia boa. Olha que coisa espetacular. Precisamos de mais pessoas. Você levanta a questão lá numa palestra, mexe com aquele emocional. Mas depois não tem onde acolhida, né? Você vai escutar. Esse que é o problema. Então, tem esse episódio. A gente tem também aqui com... Da Isabela. Da Isabela, que é a questão do aborto. Eu não conheço uma pessoa que fala com tanta propriedade desse tema. Muito bonito. Com uma visão muito... embasada, estudada. Em todos os sentidos. Temos um episódio sobre inteligência artificial também, com o professor Everton, que é do Cefet, ele é da comissão. Vou precisar ver esse com certa urgência, porque vai ser um dos temas que eu vou trabalhar nas minhas aulas agora. Esse muito bom. Então, você pode assistir, ele gravou 2 episódios aqui, e ele é professor do Cefet, e ele é eu esqueci o nome, mas é um órgão que foi criado da CNBB recentemente, que é de professores pesquisadores católicos. Muito bom. Então, ele tem falado muito para o clero, dos bispos, sobre inteligência artificial. Então, assim, e ele é muito acessível também. Caso você vai poder chamá-lo para ir, assim. E até esses episódios são muito legais para serem assistidos pelos alunos, porque ele dá um panorama, assim, né? Tem um sobre esses episódios mais técnicos, eles não têm muito engajamento no nosso canal, não. Porque as pessoas querem histórias e tal, né? O perfil... Mas esse tem o também do Silvino. Do Silvino, que ele é um gestor, né? Ele é um doutor na área de psicologia e ele trabalha muito essa questão do adoecimento mental. Então tem gerações, os conflitos geracionais. Eu vou maratonar. Isso! Você é um divo, pai. Uma lembrancinha. Tem divas e divos. Divo por primeira vez. Maravilhoso. Pode, é sua. Gente, on air.
Pode tirar do saquinho. Vou tirar É mesmo. sua, padre. A ó. gente vai ter que fazer uma Bonitinha, versão. né? Uma versão mais masculina. Uma assim. masculina, porque a nossa Não, versão... mas por que essa? Não, essa é porque a outra é Nossa. cheia de mulheres. Ah. assim, É ó. cheio de mulheres e vem assim, diva não bebe café, diva se É, conecta, essa aí é uma versão mais neutra. mais Porque neutra. até assim. ela serve. pra Gostei, café. ó. Eu fui. Eu fui. Você já foi em algum podcast assim? Em outros? Primeira vez. Então vai voltar. voltar, Os sim. temas bacanas. Vai que voltar. vocês- Eba, É, muito Ótimo. bom. Nossa, foi Bem-vindo, viu? maravilhoso. Que volte Então, mais gente, é vezes. isso. Como é que faz para adquirir o livro? É. Editora Recriar. O livro a gente vai conseguir pela Editora Recriar, no site da Editora Recriar. Recriar. Deixa eu ver se tem no site Depois aqui. você pode vai deixar, deixar. a gente vai deixar o põe link no já. descritivo Aham, lá manda para o eles link para poderem. vocês, coloquem o Eu link. tenho, eu tenho. Ah, já tem. Eu tenho tudo. E, gente, tá muito bom, não é porque fui eu que escrevi, não. Fiquei super curiosa com a parte lá Eu da. vi na ficha que a revisão pessoal foi da Karen. A revisão pessoal foi da bacana. Karen Romares, isso Um mesmo. abraço, Karen. É. Pra você. A gente Agradeço se vê também nas redes sociais, a Editora né, Karen? Recriar, né? Com certeza, eles vão ficar felizes com essa Divulgação. divulgação. Muito bom. E adquiram. Vocês vão Com gostar. certeza, é uma obra que é muito importante, né? Muito importante. Muito obrigada. Homossexualidade e as vocações no corpo de Cristo, tem uma conversa Você necessária. sabe que de tudo que você falou que mais me chamou atenção, e aí eu termino mesmo, Aham. tal da história única. Achei esse Eu negócio também fiquei muito- curiosa com Fiquei isso. curiosa. Procurem, tem vídeo da Chimamanda nessa palestra Chimamanda. no, Ela é o no quê? Ela é YouTube, no africana? YouTube. Ela é nigeriana. Nigeriana. Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie. Chimamanda. Não, eu adorei, porque é Aham. bem isso, né? Toda história única, ela ignora todo o resto e mata, né? Mata, mata, mata. É, É a lógica adorei. do controle. E é um né? videozinho de 18 minutos. E ela fala Ai, sobre a quero muito história ver. única. Eu vou anotar Procura. direitinho. Aham. Então a gente termina fazendo um brinde. Pode Ah, ok. pegar. Não, eu não. É isso aí. Então, gente, ó, vamos bombar esse episódio. É isso aí, gente. Foi muito bom. Bom demais. Opa. Muito obrigado. Gostou? Amém.